Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Ele nasceu em Ourinhos, São Paulo, em 1932. Foi diretor, ator e apresentador. Seu trabalho se destaca por uma abordagem ousada, criativa e, acima de tudo, provocadora, contribuindo para a renovação cênica no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970. Formado em Filosofia e Jornalismo pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1957, inicia sua carreira artística no teatro universitário, onde atua como ator e diretor. Em 1959, recebe uma bolsa para estudar na Europa, onde faz estágios com diretores renomados, assimilando influências do teatro político e experimental, especialmente de Bertolt Brecht. Em 1963, funda o grupo Decisão, que se torna referência no teatro político. Suas produções dessa época, como Electra, 1965, são reconhecidas por sua abordagem estética, moderna e pelo compromisso com questões sociais. Nos anos 80, assume o desafio de revitalizar o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, criando oportunidades para novos artistas e encenando espetáculos inovadores. Paralelamente, retoma sua trajetória como ator. A partir de 2000, passa a apresentar o programa Provocações na TV Cultura. O Pois é Poesia, Arte no Plural deste mês é Abujamra, A Vida Não Tem Roteiro. É uma homenagem a um dos mais autênticos e emblemáticos artistas brasileiros, Antônio Abujamra, ou simplesmente Abu, como era carinhosamente chamado pelos amigos e por aqueles que o admiravam. Abu, se vivo, faria 93 anos no dia 13 de setembro deste ano. Na apresentação do livro Antônio Abujamra, Rigor e Caos, organizado por Márcia Abujamra, o saudoso Danilo Miranda diz o seguinte: Abu portava-se como grande incitador que foi, evidenciando características que moldavam sua personalidade, sua persona pública, inteligência, sagacidade e humor peculiar. Experimentou os palcos e os bastidores, atuando como diretor, ator, explorando as facetas e intersecções possíveis em cada posição. Sua vivência extrapolou os espaços cênicos teatrais, com marcante presença na televisão e no cinema. Eu sou Reinaldo Bessa, sou músico, poeta e escritor, e este é o Pois é Poesia, Arte no Plural. Sejam todas e todos muito bem-vindas, bem-vindos. Bom, ela é diretora de teatro, roteirista, curadora e produtora de seus próprios espetáculos e de eventos nacionais e internacionais. É mestre em estudos da performance pela New York University, doutora pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP, e pós-doutora pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Foi curadora e produtora da exposição Antônio Abujamra, Rigor e Caos, realizada em 2018 no Sesc Ipiranga. Seja muito bem-vinda, Márcia Abujamra. Querida, por favor, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando dele. Que bom, que maravilha. Que bom que vocês tem essa iniciativa de fazer esse programa sobre ele, nessa data, este mês. Para mim é uma honra, eu sou, como as pessoas que me conhecem já sabem, eu sou fã do Abujamra, do Antônio Abujamra, do Abu. Eu estou aqui com o seu livro, ó, Antônio Abujamra, Rigor e Caos, né? Um livro muito bonito, com muitas fotos muito bonitas, muitos textos, depoimentos emocionados, alguns roteiros, pequenos roteiros, flyers de algumas peças, a época, né, de 60 e 70 ali, além, claro, de diversas outras coisas dessa edições Sesc São Paulo. Li e reli, e confesso que o seu texto ali explode coração, na página 293. Ao final, madrugada. Exatamente, então nós vamos falar sobre isso, porque como dizia o Abujamra, esse programa vai ser uma merda mesmo, entendeu? Então,
Então, tudo bem. Então, tudo bem, vamos lá. Eu já perdi aqui o roteiro aqui, ele já caiu, já sumiu da minha frente, mas já vamos lá. Bom, eu falava do livro. Como se deu a organização do Antônio Abujamra, Rigor e Causa? Eu sei que teve uma exposição, então tem o livro. O que veio primeiro? A exposição veio primeiro, o livro, ou nasceram... Veio primeiro a exposição. A exposição que, depois que ele morreu, me deu muita vontade de fazer isso, de fazer uma exposição sobre ele, de apresentar o Tio Tó para quem não conhecia e também rever algumas coisas dele para as pessoas que conheciam dele. Ele foi uma pessoa muito importante na vida de muitas pessoas. Isso talvez seja o que mais tenha me levado a fazer a exposição, a mostrar um pouco desse enorme leque de artistas com quem ele trabalhou, e que, pelos depoimentos, acho que você pôde ver que, de fato, ele teve uma participação muito importante na vida dessas pessoas. Depois da exposição, depois que eu fiz a exposição, eu também me dei conta de que foi a minha maneira de dizer tchau para ele, o meu luto, digamos, se completou, se fez através da exposição. A exposição eu acho a exposição muito interessante, era muito legal. E ela acabou gerando esse livro, gerando a possibilidade do livro. Aí, como que eu organizei o livro? Eu pensei, na verdade, nas coisas mais importantes que ele fez, que ele se propôs a fazer, que ele fez. E foi a partir disso que eu escolhi as pessoas que escreveriam os textos sobre ele e os assuntos que cada uma delas trataria nos seus textos. Então, foi assim. Não sei se eu te respondi. Não, sim, não, os relatos são todos muito tocantes, né? Eu tenho ali o relato da Cláudia Abreu, enfim, diversos, todos os relatos, né? Enfim, dela se sentindo medo de assumir ali o papel, mas o Antônio Abujamra, inclusive, deu um papel inusitado para ela achava que era um, e foi um outro papel. Bom, Márcia, podemos dizer, então, que, em essência, organizar um livro sobre o Abu é uma provocação, né? Não deixa de ser uma provocação. Nossa, você está falando isso, eu nunca pensei como provocação, na verdade. Eu pensei como uma necessidade mesmo. Ele, como disse o Jefferson, tem um depoimento do Jefferson, ele tentou, durante muito tempo, escrever um livro sobre ele, Maria Teresa Vargas também, e ele sempre se recusou a essa possibilidade. Ele nunca quis que isso fosse feito. Como ele estava morto, eu podia fazer o que eu bem quisesse. Claro que eu falei com Alexandre e André, os filhos dele, que me autorizaram a fazer isso, então eu fiz. Então eu achava que o livro ia acabar ocupando um espaço que ele não tinha permitido que existisse em vida. Para falar dele, para falar das realizações dele, para falar dos fracassos dele, dos sucessos dele, da importância que ele teve na vida das pessoas, enfim, sobre tudo que ele fez, falou, pensou. Claro que não é tudo que tem no livro, mas acho que dá uma boa ideia de quem foi ele e das coisas que ele fez. Justamente agora, sobre o seu texto, como eu falava na página 293, inclusive é um dos textos que, assim, dos que mais me tocaram, né? Porque tem ali não só uma questão muito própria sua, enfim, com o Abu, mas também muito bem escrito, né? Então eu já pergunto, o que a palavra madrugada te remete? A palavra madrugada, na verdade, é porque nos últimos anos de vida, o Tio Tó foi uma pessoa, ele não parava de se comunicar com os outros, com todos. E ele mandava, quando ele viajava, ele mandava cartão postal para todo mundo mesmo. Não importava onde ele estivesse. Podia ser na Rússia, podia ser em Botucatu,
qualquer lugar ele mandava cartões postais. Então ele tinha uma necessidade de falar com as pessoas muito grande. E então ele mandava 80 e-mails. Tem a carta que eu digo, da carta dele, quando eu estava morando em Nova York, que ele me escreveu. Imagine, quem é que pensa que o Abu escreveria cartas? Pois ele escreveu muitas cartas. E tenho certeza que para mim e para outras pessoas, não sei quem foram as outras pessoas, mas tenho certeza que sim. Cartões postais eu sei, tem um monte de gente que me fala dos postais que ele mandava. Então, essa necessidade que ele tinha de falar com as pessoas, de se comunicar, de ouvir, de saber de todo mundo, de saber do movimento das coisas, era muito grande. E nos últimos anos de vida dele, ele às vezes me mandava e-mails que começavam ou eram apenas feitos da palavra madrugada. E eu brinco, porque madrugada ele não dormia muito. E eu brinco que ele conhecia a noite dos homens como poucas pessoas. Então, madrugada ficou marcado para mim, porque era isso, eu às vezes recebia e-mails que era assim, madrugada, ponto, mais nada. Ou madrugada, enfim, aí vinha algum pensamento, mas era isso. É por isso, a palavra madrugada me leva a esses inúmeros e-mails que ele me mandou com essa palavra. Teve um outro profissional também do teatro, do meio, enfim, que fala, amigo do Abu, falou também que recebia muitos e-mails e confirma isso, né? De madrugada também recebia e-mails, enfim, mandando poemas e tudo mais. Márcia, no capítulo Abu de Cabo a Rabo, do seu livro Rigor e Caos, Edélcio, ele referindo-se ao Abu, disserta sobre as características do que seria um rebelde e um transgressor. Na opinião dele, o Abu é um transgressor e ali ele explica, né, todo o processo de porquê, né, de mudar, de transformar, enfim, desse ímpeto de transformar as coisas. Mas na sua concepção, o Abu ele era um rebelde, um transgressor ou um provocador, como nós o conhecemos, ou as três alternativas estão corretas? Eu diria que as três alternativas estão corretas. No caso dele, eu acho que elas acabam sinônimo uma da outra. Ele foi um transgressor em vários sentidos, tanto nas encenações dele, como na vida dele. Ele sempre falou o que pensou. Ele nunca mediu. Acho que media as palavras, ele media sim, mas falava de qualquer maneira o que quer que fosse que ele estivesse pensando, para todo mundo, fosse o pipoqueiro, fosse o Danilo Miranda, fosse os atores e atrizes com quem ele trabalhou, sempre falou o que ele pensava de fato sobre o que as pessoas faziam, falavam e o que mais fosse. Rebelde, porque rebelde, ele se rebelou, digamos, contra muito do status quo, fosse ele político, fosse ele social. E nesse caso, nesse sentido, o que eu digo que ele sempre falou o que ele queria, ele falava, ele se posicionava em relação ao que quer que fosse. Muitos assuntos controversos, e ele nunca teve o menor medo de falar isso, de falar o que ele estivesse pensando. Então, ele se rebelava contra as coisas estabelecidas. E provocador, porque, ao fazer tudo isso, ele provocava as pessoas a se pensarem, a pensarem sobre o que ele estava falando, a pensarem sobre uma realidade antes conhecida, e que ele podia, com o pensamento dele, ampliar essa visão e essa perspectiva que as pessoas eventualmente tivessem.
Então, eu acho que é uma combinação dessas três coisas. Certo. O Abu diz que o artista pode dizer o que quiser, né? Ele nos incita a mudar o mundo, nos ensina a idolatrar a dúvida, a não ter calos de vitória. O que é ser, o que seria Antônio Abujamra numa época em que se perdeu a faculdade de refletir e a brutalidade está em primeiro plano em quase todos os níveis, incluindo o plano da esperança. Palavras do próprio Abu que estão no seu livro, Rigor e Caos. Como seria o Abujamra agora, hoje, no mundo em que, enfim, passa por isso que eu acabei de ler agora, ou seja, perdeu a faculdade de refletir e a brutalidade está em primeiro plano em quase todos os níveis, incluindo o plano da esperança. Olha, é engraçado, né? Toda vez que eu encontro alguns dos atores que trabalharam com ele, especialmente atores dos Fugidos Privilegiados, o grupo do Rio de Janeiro, a gente se pergunta exatamente o que ele estaria falando agora, meu Deus, que falta que ele faz. Por que eu acho que falta que ele faz? Porque eu acho que ele estaria, de alguma maneira, denunciando tudo isso, denunciando todo esse processo que a gente está vivendo, denunciando esse Congresso podre que a gente está vendo, tomando atitudes impensáveis não, porque são bem pensáveis, mas absurdas, né? Para o Brasil mesmo. Então, eu acho que ele estaria fazendo isso, se colocando, provocando um pensamento crítico em relação a tudo isso. O que exatamente ele estaria fazendo, eu nem imagino. Eu adoraria saber o que ele está fazendo. Eu sei que ele estaria fazendo muita coisa, estaria se colocando violentamente contra esse processo todo que a gente está vivendo de abuso de poder, e estaria nos chamando para fazer as coisas que a gente deve fazer o teatro que a gente quer fazer. Então, eu acho que eu não consigo responder melhor que isso, assim, porque eu acho que, de fato, ele era surpreendente nas colocações dele. Então, é quase impossível dizer ele faria isso, faria aquilo outro, e faria muitas coisas, sempre nessa perspectiva de provocar e confrontar todo o absurdo que a gente está vivendo. Eu acho curioso, eu acho que esperança é uma palavra é porque esperança, de alguma maneira, joga para o futuro, né? E ele vivia muito o presente dele de tudo, enfim, era no presente que ele atuava. Mas se ele não tivesse esperança de que as coisas podiam acontecer e que, de alguma maneira, afetaria as pessoas, ele não faria. Eu acho que ele não faria. Então, por mais que seja estranho, eu acho que ele, sim, ele tinha esperança de que as coisas podem mudar e dependem da gente. O Abud, acredito, estaria fazendo o que ele sempre fez, né? Sempre, na época da ditadura, enfim, sempre lutando, fazendo, denunciando, mostrando, enfim, Exatamente. provocando, né? Então, realmente faz uma grande falta, porque é uma brutalidade mesmo e uma desesperança mesmo. Márcia, na TV Cultura, durante a gravação do programa Maísa Estudos, né? Diante do grande silêncio da cantora, resultado de uma pergunta do Abu, pelo menos é o que eu li, né, sobre isso, o famoso corta solicitado pelo Abu, nunca falou tanto num programa de TV. Um corta que seria para terminar uma cena, na verdade, potencializou aquele momento mágico de reflexão da cantora, da Maísa.
Eu era um menino de calções curtos, tá? Mas me lembro muito bem do programa. Eu fui ler depois sobre os bastidores, enfim, de que isso realmente aconteceu. E foi um momento mágico, é o que todo mundo fala, José Celso fala também muito disso, né? Esse momento é um daqueles, Márcia, no que diz respeito ao Abu, que podemos chamar de rigor e caos ou de som, beleza e fúria. Eu acho que é som, beleza e fúria. E ele ficou muito impressionado nesse programa, porque a Maísa, de fato, se embriagou, porque ele começa o programa, ele coloca uma garrafa de uísque na frente dela e diz, bebe. E ela bebeu. Ela ficou bêbada, completamente bêbada, e no final do programa ela sai meio cambaleante e tal, e vai se debruçar sobre um carro. Eu posso agora estar falando uma bobagem, porque eu não me lembro exatamente, mas a minha memória, que ultimamente não anda assim 100%, E e diz que era se eu não me engano, um Cadillac ali, um carro antigo. vermelho. Ela é vermelho e ela fica, um carro de época, e ela fica num profundo, realmente numa meditação profunda, e o programa encerra nisso, né? Aliás, Isso. ela cantando ninguém cala dentro de mim, uma coisa assim. Eu lembro muito desse momento, né? Eu fui ler E sobre ele os ficou bastidores. muito passado, assim, emocionado, impressionado, porque ela morre num carro vermelho. Então, de alguma maneira, isso tocou ele profundamente. Essa coincidência de, de fatos, vai ela terminar o programa debruçada sobre um carro vermelho e morrer em um carro vermelho. E é interessante que dizem, né, sobre isso, dizem que ela estava sóbria, totalmente sóbria, é o que dizem, né? Acho que é uma Brasília vermelha, se eu não me engano, um carro Fusca, não lembro agora. Mas ela Márcia, estava sóbria na morte dela. isso, no carro, dirigindo o carro, no caso, Uhum. dirigindo o carro. No programa ela estava super alcoolizada, sim, isso é fato. É, Ela já chegou, dizem que ela já chegou bem alterada. Márcia, isso. o Abu Janra, agora uma pergunta mais provocativa, porque tem tudo a ver, o programa é homenagem ao Abu Janra, não poderia deixar de ser uma pergunta inusitada, uma pergunta absurda, enfim, não poderia Opa! deixar de existir. Não poderia deixar de existir. O Abu Janra que fez tantos roteiros para tantas montagens e remontagens, direções de espetáculos, se ele tivesse conseguido fazer o roteiro do espetáculo da vida, como você acha que seria esse roteiro? Olha, eu acho, na verdade, que o espetáculo da vida dele talvez tenha sido o Hamlet. O Hamlet que ele fez 5 vezes do Giovanni Testori. Era o mesmo espetáculo, ele evidentemente meteu a mão no texto do Testori, como ele sempre fez em todos os textos que ele dirigiu, mas eu acho que era um texto, era uma peça que falava diretamente as coisas que ele queria falar. Então, eu acho que, de alguma maneira, ele fez esse espetáculo que você está falando. E ele existe nessas 5 encenações do Hamlet dele. O primeiro Hamlet, que foi só com homens, tinha um coro, que aí sim era um coro que tinha mulheres, inclusive Denise Stoklos fazia parte desse coro, já tinha isso. No segundo Hamlet que ele fez, era um Hamlet só com mulheres. E o Rei Cláudio era feito pela Tânia Bondezan. Ela chegava, a apresentação do Rei Cláudio começa assim: buceta ou poder? Buceta ou poder? Entre buceta e poder, o poder. Sempre e somente o poder. E ela começava o texto dela assim: brasileiros e paraguaios. E aí vinha esse texto que eu acabei de falar. Então, ele ia sempre colocando
fosse textos outros que ele achava que tinham a ver com o espetáculo. E ele fez isso muito no Hamleto. Então, eu acho que ele fez esse espetáculo, sabe? E esse espetáculo foi o Hamlet. Olha, que interessante, ainda bem, então não foi uma pergunta tão absurda, foi provocadora, né? Então ele fez. Ele Eu fez. acho que ele fez. Agora, Márcia, para finalizar, querida, para finalizar, e eu já agradeço imensamente sua participação, mas prepare-se agora, prepare-se. Opa, lá vem! Prepare-se. Márcia, o que é a vida? Ele diria: a vida é uma causa perdida. Não me venha, não E a me venha com esse felicidade negócio de me caldo deve, perdido. velho. Não me... O que é a vida? Não sei mais, eu já não sei mais o que é a vida. A vida é amor, a vida é companhia, a vida são as coisas que você faz sempre em busca de uma expressão, de uma crítica, de um... Enfim, isso. Com todos os obstáculos e percalços que isso vai te colocando ao longo do caminho. Mas é um caminho que a gente tem que ir fazendo da melhor maneira possível. Faz. Eu lembro, ele falava, teve um dia, todo sábado a gente almoçava na casa de uma tia minha, irmã dele. E por lá passaram inúmeras pessoas. Eu lembro da Fernanda Montenegro comendo uma feijoada incrível. Lembro Ítalo Rossi, enfim, muitas pessoas passaram por esses almoços. E essa minha tia foi perdendo a memória, foi ficando muito velha e perdendo memória, perdendo o sentido das coisas. E também, toda vez, depois do almoço, a gente jogava buraco ou tranca. Sempre. Aliás, a vida é jogo. Se tem uma coisa que eu diria é essa: a vida é jogo. A gente está jogando o tempo inteiro. E tinha esses jogos depois do almoço. E como ela foi perdendo memória, tal, não sei o quê, às vezes ela ia descartar uma carta, e a gente falava: não, essa não pode, tal. Aí ela pegava a carta de volta e falou assim: essa pode. E era tristemente divertido. E eu falava assim: ai, meu Deus, às vezes me dá vontade de fazer um curta sobre esses jogos. E ele só olhou para mim e falou: faz. Então, essa ideia do fazer, do faz, não pensa, faz. Ou melhor, pensa fazendo. Então, tem isso. Mas, olha, eu acho que eu vou voltar à pergunta anterior e te dizer que a vida é jogo. E era muito para ele, né? Porque ele era um jogador inveterado, desde os cavalos, que todo mundo sabe disso, e quem apresentou, ensinou não, mas apresentou as corridas de cavalo para ele foi meu pai. Então, ele também sempre falava disso. Então, ele tinha muito nele esse espírito do jogador, de apostar nas coisas mais impensáveis. Graças a Deus, né? Dizem que ele deixava todo o dinheirinho dele lá nas corridas de cavalos. Deixava. Eu diria sobre a vida, você vê que você respondeu quando não tem uma pergunta, né? A mesma coisa que disse São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Eu sei o que é o tempo, mas se você me pergunta, eu já não sei mais o que é o tempo. Mais Ou ou menos seja, isso. eu sei o que é a vida, mas se você me pergunta, eu já não sei mais. Márcia, querida, muito obrigado. O nosso tempo Imagine, obrigada a vocês. Valeu, querida. Tudo de bom, viu? Muito boa a conversa, muito bom. Então, vou aproveitar para indicar o livro Antônio Abujamra, Rigor e Caos, organização da Márcia Abujamra, edições Sesc, São Paulo. Um livro muito bonito, com muitas fotos icônicas aqui, enfim, depoimentos emocionados de diversos profissionais, colegas do Abujamra, trechos de roteiros, texto da Márcia, enfim, tem texto aqui do Zé Celso,
do Danilo Miranda, que eu citei aqui na abertura. Então fica a dica de leitura do Poesia, dessa vez aqui, homenagem ao Antônio Abujamra, esse livro aqui, ó. Maravilhoso, um livro lindíssimo. Já li, mas vou ler novamente. Vou ler com certeza com o mesmo prazer que eu li, acabei de ler agora, né? Aqui eu já deixo os meus agradecimentos a todos e a todas, a equipe do Poesia, né? Eu já sabia que o Abu era imenso, mas após a leitura desse livro, de Antônio Abujamra, Rigor e Caos, de Márcio Abujamra, com todos isso que eu já falei, eu percebo que né, antes desse livro eu só via a pontinha do iceberg. Agora eu vejo todo o iceberg. Antônio Abujamra, como disse Caetano, é o mundo todo. Pois é, pois é, pois é poesia. Poesia.